Porque a Bíblia é sagrada. E a pessoa fala: não entendo, pastor, não entendo. Comece a ler, que Deus vai fazer você entender. Amém? Amém. Amém? Amém. A mente da pessoa tem que sair da preguiça espiritual, do marasmo, e começar a ler. Porque, sabe por quê? A Bíblia não foi feita para a cabeça dos anjos. O anjo não tem cabeça, né? Mas no sentido de intelecto, tá? A Bíblia não foi feita para a mente dos anjos, para a cabeça dos anjos. Bom, você tem a cabeça assim. Tá? Então vamos discutir isso depois, no curso teológico. Tá? Mas a Bíblia Sagrada não foi feita para a cabeça dos animais, dos cachorrinhos. A Bíblia Sagrada foi feita por Deus para a cabeça humana. Cabeça humana e a Bíblia são totalmente compatíveis. Elas linkam perfeitamente. Elas linkam. Amém? Amém. Deus deu a palavra para nós, para seres humanos, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e seja luz para o nosso caminho. Portanto, ore e peça sempre: Deus, me dê sede por essa palavra. Deus, sempre ore: Deus, que daquele púlpito, apontando para esse aqui, daquele púlpito ali, Senhor, emane a tua palavra, possa jorrar a tua palavra. E o pastor tem a preocupação que Paulo tinha, de passar todo o conselho de Deus para os anciãos de Éfeso. E ele passou todo o conselho, e ele diz que de dia e de noite, com lágrimas, ele diz. Paulo estava mentindo? Não, com lágrimas. E depois ele fala: e eu sei que depois da minha partida, depois da minha, mas depois da minha partida, vai ser difícil, porque lobos devoradores vão entrar dentro da igreja, dentro do rebanho, e não vão poupar. Paulo tinha um zelo extremoso. Irmãos, que Deus nos dê esse zelo, amém? Amém. Amém? Amém. 1600 anos para que isso acontecesse. Sangue derramado, sangues derramados, né? Sangue tem plural também, né? Sangues derramados, mártires e mais mártires, vidas sendo ceifadas para que o Evangelho chegasse até nós. O diabo já bateu com muita força contra essa palavra. Alguém já até diz que essa é uma bigorna que já consumiu muitos machados. E o machado é de ferro. Imagine a bigorna. E as machadadas batem, gasta o ferro, mas a bigorna continua, porque Deus sustenta a sua palavra. Portanto, foi esta palavra que Jesus usou contra o diabo, e é esta palavra que nos levará para a eternidade. Aleluia. Os céus e a terra vão passar, mas essa palavra não vai passar. Aleluia. Pastor, eu Aleluia. não quero passar. Se você não quer passar, não seja do mundo, porque o mundo vai passar. Fique na palavra, porque a palavra vai te levar. Aleluia. A palavra vai levar você lá para a eternidade. Glória a Quem que Deus. vai levar, pastor? A palavra é que vai te levar. Aleluia. Amém? Ame a palavra e seja um ferrenho, uma ferrenha defensor ou defensora do Evangelho. Seja radical. Amém? Amém. Seja um crente de papo amarelo, seja um crente zelosíssimo pela palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode se sentar e nós vamos ler o texto assentado. E daí você vai entender um pouco mais do porquê que eu fiz essa introdução. Mas eu quero que você abra Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vou esperar que todos estejam aí, já fiz uma introdução. Irmãos, o tempo de pregar na quinta-feira é um tanto curto, mas eu quero que a nossa alma hoje seja alimentada pelo poder desta palavra. Esse texto aqui foi escrito aproximadamente uns 7 séculos, 750 antes de Cristo, e chegou até nós. Aleluia. Amém? Você não tem apenas um papel aí na sua mão, mas você tem um texto sagrado Aleluia. que chegou até você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que você ame essa palavra, que você Amém. beije essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você ame e reverencie essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos acompanhem. Eu vou ficar apenas em alguns pontos desse salmo, desse texto, desse capítulo de 55 de Isaías. Amém? Daqui a pouco nós vamos ler. Isaías, irmãos, foi um profeta, e é isso que eu acho lindo, dentro dessa harmonia da Bíblia. Isaías foi um profeta messiânico, foi o principal profeta messiânico. Ninguém falou com tantos detalhes
sobre o advento, sobre a vinda de Jesus, do que Isaías. Ele falou coisas, ele teve revelações e profecias extremamente detalhadas. E é maravilhoso que aqui nesse capítulo nós vemos, e aí que nós vemos a lindeza, né? A beleza, a formosura da Bíblia, porque nós vemos aqui no capítulo 55 de Isaías o Evangelho anunciado antecipadamente. Nós vimos aqui características próprias do Evangelho. Isaías falando de algo ainda que aconteceria no futuro, e algo que aconteceu plenamente com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus. Não só diretamente, mas indiretamente, Isaías falava do Messias, falava claramente sobre ele. E nós vimos aqui que o primeiro versículo, que diz assim: ó vós que tendes sedes, ó vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A primeira coisa que nós vemos neste capítulo, que é o capítulo do Evangelho antecipado, é que o Evangelho seria o Evangelho da graça, o Evangelho da graça de Deus. É Deus chamando e oferecendo gratuitamente a salvação. Glória a Deus. Quando eu leio aqui: vinde, ó vós que tendes sede, isso me faz lembrar lá de João capítulo 7, quando Jesus, no último dia, o dia da festa, o último dia da festa, a palavra de Deus diz que ele pôs-se em pé, ele colocou-se em pé e clamou, né? O texto ali mostra que foi uma fala de clamor diante do povo. Não foi uma fala individual para alguém que estivesse assim perto dele, mas ele falou com toda a multidão. Ele levantou, alçou a sua voz e ele diz que todos os que têm de sede, vinde a mim e beba. Glória a Deus. Todo aquele que tem sede, venha a mim. Aleluia. Venha a mim e beba. Aleluia. Irmãos, Jesus está oferecendo ali para dessedentar a sede humana. E ele diz em clamor, e isso está em harmonia plena. Por isso que eu disse no início que a Bíblia Sagrada é harmônica. Amém? Amém. Então nós vimos aqui Jesus, Isaías anunciando que o Evangelho seria o Evangelho da graça, o Evangelho oferecido por Deus gratuitamente aos seres humanos. E é interessante que o Evangelho começa com apelo aos sedentos. Sabia que a sede e a fome são assim essenciais para a salvação? Se a pessoa não tiver sede de Deus, não tiver fome de Deus, ela não vai abraçar o Evangelho. O Evangelho é um apelo ao mundo sedento. O Evangelho é um apelo às almas que estão aprisionadas, que estão com sede de algo, sede de Deus, sede da verdade. O Evangelho sempre foi um apelo, assim como Jesus no grande dia, no último dia, o grande dia da festa, assim ele clamou diante da multidão ali, né, que estava festejando, estava praticando a festa, estava seguindo os rituais judaicos. Todavia Jesus pôde perceber naquela multidão uma sede que só ele poderia saciar. É por isso que o homem é salvo quando ele passa a ter sede e fome de Deus, quando ele tem vontade de Deus, quando ele quer Deus. A sede de Deus é essencial à salvação, para que a pessoa realmente busque a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Quando nós oramos pela conversão de alguém, quando você ora pela conversão de alguém, ore para que Deus coloque sede, vontade no coração da pessoa.
Porque enquanto a pessoa não sentir necessidade de Deus, ela não vai procurar o Evangelho. Enquanto a pessoa não sentir que ela é pecadora e que ela precisa ser regenerada, ela não vai buscar a Deus. Certa feita, Jesus, ele diz assim que os doentes é que precisam de médicos. Os sãos não precisam de médico. E Jesus está falando isso com os religiosos, estava ali, na verdade, Jesus não estava dizendo que eles eram sãos. Estão entendendo, irmãos? Jesus estava, na verdade, mostrando que eles que se jactanciavam, se orgulhavam de achar que eram sãos, eles não procuravam Jesus. Mas os doentes, sim, os doentes precisam de médico. Então, o primeiro passo para a pessoa procurar o médico é ela entender que ela precisa de cura. E Jesus deixou claro que os doentes, é que precisam de médico, os sãos não precisam. Ninguém paga uma consulta caríssima e vai lá no consultório, marca o dia, chega lá, senta lá, o médico pergunta: em que posso te ajudar? O que está acontecendo? E a pessoa diz assim: doutor, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nada, está tudo certo comigo, eu estou são, eu estou perfeito, não tem problema nenhum, só vim aqui, paguei tudo aí, só para informar o senhor. Eu venho aqui falar: não, você está com algum problema assim, vamos internar você, Então, quando a pessoa vai ao médico, ela está doente, ou ela imagina estar doente, pelo menos ela imagina estar doente, Então Jesus deixou claro que os sãos, eles não procuram médico, mas os doentes procuram. E Jesus não estava dizendo que os fariseus, os religiosos eram sãos. Na verdade, Jesus estava zombando deles. Olha, vocês que se jactanciam, vocês que orgulhosamente não sentem a necessidade de Deus, vocês que não sentem sede, não sentem fome de Deus, vocês não procuram salvação. Agora os doentes vão procurar, as pessoas doentes vão se achegar, e Jesus vai dar a vida eterna, e ele dava a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse evangelho antecipado, profetizado pelo profeta Isaías, ele começa, o texto mostra que primeiramente seria o evangelho da graça. Vinde sem dinheiro, sem preço, comprai. Como a pessoa pode comprar sem dinheiro? Ou seja, é algo oferecido por Deus gratuitamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que a salvação, ela é obra 100% de Deus. O homem não faz nada na salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo. Amém? Amém. Ao homem cabe ter sede. Quando ele tem sede, ele vai. O apelo não é vós que não tendes sede, mas vós que tendes sede. Então ore para que as pessoas tenham sede de Deus. A gente percebe pessoas muitas vezes ouvindo o evangelho, mas parecem homens e mulheres de pedra. Pessoas que não sentem mais. Pessoas que estão sendo biblializadas, mas não sentem mais a necessidade de Deus. Até os crentes já não conseguem mais orar e sentir e chorar na presença de Deus, irmãos. Quantas pessoas que em pleno culto passam um mês, um culto eu nem diria uma situação, mas passam um culto, 2 cultos, uma semana, 1 mês, 6 meses, às vezes 1 ano, sem lágrimas na presença de Deus. A pessoa precisa pedir: Deus, coloque lágrimas em mim, Senhor. Eu quero derramá-las em pranto diante de Ti. Espírito de Deus, eu quero sentir a Tua presença, conforme nós cantamos, pois Tua é a majestade, Tu és digno de glória e de poder. Aleluia. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos vibrar na presença gloriosa do nosso Deus. Quantas pessoas que ouvem o evangelho com os olhos secos, que ouvem o evangelho com o coração empedernido, endurecido, não consegue dar glória a Deus, não consegue nem ouvir com o coração, só ouvem com os ouvidos. Pastor William, uma certa ocasião, disse que ele foi pregar numa igreja, e o louvor foi muito intenso ali, foi bastante louvor, e daí, conforme falava-se de anjo, que tinha anjo aqui, anjo ali, anjo lá, e anjo não sei o que, as pessoas, aleluia, choravam, gritavam. Aí eu acho que ele pegou a palavra e falou: irmão, Jesus está aqui.
Aí as pessoas tudo em silêncio, falam, vocês dão glória a Deus quando falam que anjo tem aqui, mas quando falam que Jesus está aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui, a pessoa fica com a boca fechada. Deus quer, irmãos, Deus quer transformar o culto a Ele, pelo poder do Espírito Santo, um culto fervoroso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu tinha sede de Deus. Eu comecei a ter sede de Deus, eu queria ser salvo. Eu queria ser salvo. Eu sentia que se eu não me rendesse a Cristo, eu iria para o inferno. E eu queria servir a Deus. E quando eu me converti, as coisas ficavam incômodas na minha vida, né? Porque a conversão, conforme nós pregamos recentemente, eu creio que domingo, antes de Cristo e depois de Cristo, lembra da mensagem? O asseio descer, o Evangelho divide a história, não só da humanidade, mas divide a história individual. Jesus divide, ele facciona, ele se torna um ponto de referência. Aleluia, aleluia. Olha, antes, você tinha isso, tinha sim, mas isso antes de Cristo. Você foi batizado no Espírito Santo, sim, depois de Cristo. Ou seja, facciona, o Evangelho transforma, regenera a pessoa. Aleluia. E eu me lembro que quando isso aconteceu, então meu coração foi tomado pelo Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo começou a me convencer de outras coisas que eu precisava abandonar, e tudo que é o processo contínuo de santificação. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele assume o controle, amém? Aleluia. É como se ele entrasse na cabine do avião e dizer, agora sou eu o piloto. Aleluia. Até agora a alma estava pilotando segundo o seu bel prazer, mas agora eu, o Espírito Santo, estou governando. Esta vida me pertence agora. Aleluia. Aleluia. O pensar desta pessoa é segundo a minha vontade, o agir desta pessoa é segundo a minha vontade, aleluia. O decidir desta pessoa é segundo a minha vontade, aleluia. O reagir da pessoa é segundo a minha vontade. Aleluia. Sabia que o crente, até a reação dele é de segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, coisa linda. Mas a sede é o pré-requisito para a conversão. Nós temos que orar para que Deus coloque sede nas almas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa precisa sentir que precisa de Deus, querer Deus. Mas o Evangelho também, nesse texto do Evangelho antecipado, nós vemos que o Evangelho é o Evangelho da fé também. Porque, embora eu não vou ler todo o versículo, mas o versículo 3, né, diz assim: ouvi e a vossa alma viverá. Acharam aí? Amém? Só uma partezinha dele. Vocês conseguem enxergar esta partezinha do capítulo, do versículo 3? Ouvi e a vossa alma viverá. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o Evangelho seria o Evangelho da fé também. Não é o Evangelho das obras. Não é faça isso, faça aquilo e a vossa alma viverá. Olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e daí sim a vossa alma viverá. Não, ouvi. Ouvi e a vossa alma viverá. Glória a Deus. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Aleluia. Deus quer que nós inclinemos os nossos corações à sua verdade. Deus quer que nós entendamos que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho é o Evangelho da fé. E glória a Deus por isso. Além disso, o Evangelho da graça. Venha, para ser dinheiro, venha. Amém, irmãos? Amém. Deus não convida a pessoa para ir comprar com dinheiro. Você acha que Deus estaria à venda? Você acha que Deus ia colocar preço na sua salvação? Vinde, olha, vocês que têm tanto dinheiro, venham. Aqueles que têm menos não venham, que não dá. Mas aqueles que têm X dinheiro, venha que eu darei. Não. Vinde, comprai sem dinheiro o Evangelho da graça, amém? Ouvi e a vossa alma viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho também seria o Evangelho de Cristo, aleluia. As boas novas dele, Deus o estabeleceria como testemunha para todos os povos. Testemunha fiel, aleluia, amém. Olha só o que diz o versículo 4. Estão comigo aí, irmãos? Rapidamente, já vou terminar. Mas diz assim a palavra de Deus: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Quem é esta pessoa, irmãos? Hein, irmãos?
Jesus Aleluia. reina hoje, não é isso que nós cantamos? Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que às vezes discute-se na teologia, e o reino dos céus? O reino dos céus já chegou, vai chegar. O que é o reino dos céus, né? E o reino dos céus, na verdade, Jesus já estabeleceu o reino dos céus nos nossos corações. É chegado o reino. Amém? Só que tem o reino dos céus tem um aspecto ainda por vir, um aspecto pleno ainda. Mas hoje ele já reina em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já é o príncipe das nossas vidas. Glória a Deus. Jesus já é o governador dos nossos corações. Mas um dia ele vai governar sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. E ele vai governar sobre todas as nações da terra. Ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai. E a partir de Jerusalém, não mais a partir da ONU ou de qualquer outro órgão ou qualquer outra instituição humana, mas a partir de Jerusalém, toda a terra será regida por aquele que é o Senhor dos senhores, Aleluia. por aquele que é o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Davi, a raiz de Jessé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Isso é maravilhoso. Amém? Então o Evangelho também seria o Evangelho de Cristo. É Ele que ia reinar. Amém? Amém. Glória a Deus. Também seria o Evangelho do gozo, da alegria. E aqui eu quero que os irmãos partam comigo lá no versículo 12. Amém? Diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. O Evangelho traria alegria também. Aleluia. Amém? Traria alegria no coração da pessoa. O Evangelho alegra, o Evangelho transforma, o Evangelho ele muda o coração de uma pessoa. Pode ver que uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa abatida, uma pessoa destruída, uma pessoa que não tem paz, quando ela começa a viver o Evangelho verdadeiro, aquilo vai nutrindo a alma dela, a mente dela. Ela começa a ter um semblante diferente, um coração diferente, a vida dela é diferente, a família dela começa a perceber e fala assim: viu, onde você está indo? O que você está ouvindo? Estou vendo que está diferente. Amém? Você quer que as pessoas vejam isso em você? Amém? Glória a Deus. O Evangelho é o Evangelho do gozo, da alegria. Quando a gente vê lá em Atos, né, capítulo 8, se não me falha a memória, aonde Filipe, ele batiza o eunuco, lá no versículo 39, 38, por lá, diz a palavra de Deus que o eunuco disse para quem estava conduzindo a carruagem que ele parasse. Ambos desceram da carruagem. Filipe o batizou. Olha só que coisa linda. Filipe o batizou. E quando Filipe o batizou, logo ele foi trasladado. Que coisa maravilhosa, não? Não pegou Uber, não foi nada. Deus levou ele para o outro lado. Deus tinha pressa que o Evangelho acontecesse. Naquela época era difícil. Você imagine hoje, atualmente, se não tivesse carro, não tivesse bicicleta, não tivesse nada, só tivesse o transporte animal, cavalo, camelo para quê? Quem tinha um camelo na garagem, não era fácil ter um camelo na garagem, não, certo? Mas a pessoa às vezes tinha um camelo na garagem, né? Camelo, né? Mas você imagine só, você vai sair daqui e vai lá em Tupi pregar o Evangelho. Você fala: pastor, tem um carro, em 10 minutos eu estou lá, tá certo? Mas na época não era assim, né? Tá certo? A pessoa tem que ir caminhando. Às vezes, imagina, se eu for pregar, a pessoa não tivesse nada disso, se fosse em Tupi, concorda comigo? Que ela tinha que dispensar pelo menos um dia para isso, né? E não sei quanto tempo levaria daqui a pé lá, pregar lá e depois voltar no outro dia, então era difícil. Mas a verdade é que Jesus trasladou, ele levou para cá, levou para lá, Filipe, e ele faz como ele quer, porque ele não fez isso com outras pessoas, mas Deus faz como ele quer, ele é soberano. Amém? Amém? Você vai falar: pastor, se eu for trasladado lá pro, aí Deus pode me levar lá o Afeganistão, que eu vou pregar o Evangelho lá, né? A verdade é que Filipe então batizou o eunuco, e diz o texto que assim que ele saiu da água, ele já não viu mais Filipe. O eunuco não viu mais Filipe, porque ele foi transportado por Deus e apareceu em Osoto, um outro lugar. Agora, permita-me dizer outro lugar, que agora não me ocorre exatamente o local. Ele é levado para lá, mas tem um detalhe que é onde que eu quero chegar, que diz a palavra de Deus que aquele eunuco,
ele foi jubiloso caminhando pelo caminho. A partir daquele momento, irmão, ele foi jubiloso na carruagem viajando. Alguns até chegam dizendo que ele foi cantando, jubiloso, né? Foi glorificando a Deus, jubiloso na presença de Deus, porque o Evangelho também é um Evangelho de gozo. Aleluia. Amém? Glória a Deus, é o que diz o texto. Diz a palavra de Deus: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, vão aplaudir. Amém? Amém. E por fim, irmãos, para nós concluirmos, o Evangelho, vocês estão lembrando lá do início da mensagem? Evangelho antecipado? Vocês estão lembrando também, lá ainda antes do início, quando eu falei que a Bíblia ela é harmoniosa? Amém? Amém. Que 40 mentes humanas escreveram elas, as Escrituras, mas de forma inerrante, porque havia a mente do Espírito Santo dirigindo eles. Glória a Deus. E que, portanto, você deve amar esta palavra e reverenciar esta palavra. E você deveria pedir perdão para Deus de não lê-la todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. John Wesley leu a Bíblia mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. E a maioria das vezes que ele leu viajando, sobre o lombo de um cavalo, viajando e lendo as Escrituras. Hoje a pessoa no conforto da casa, no sofá, com a água do lado, refrigerante do pipoca do outro, a pessoa não consegue ler a palavra. Precisamos pedir que Deus coloque lágrimas em nossos olhos, amém, irmãos? Zelo pela palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Trazer a Bíblia na casa de Deus, a palavra na casa de Deus. Amar a palavra de Deus, reverenciar a palavra. E para concluir, irmãos, o Evangelho também seria o Evangelho, sabe do quê? O Evangelho dos frutos, dos rebentos. Olha o que diz o versículo 14, versículo 13. Acharam aí? Em lugar do espinheiro crescerá a faia, ou cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Só essa parte para nós encerrarmos. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho de frutos, de transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Está dizendo aí que no lugar da sarça, ou da urtiga, né? Urtiga, eu não morei muito tempo no sítio, mas quando a gente esbarrava sem querer numa urtiga, dava o que fazer. Coceira, né? Os mais velhos aí sabem, concorda comigo? Não estou chamando ninguém de velho não, mas a verdade é que urtiga, a urtiga, já esbarrou alguma vez na urtiga? É. A Bíblia diz que no lugar da urtiga nascerá a murta. A murta é uma árvore, uma flor, né? E as folhas sempre ficam verdes, e a murta, ela exala um cheiro agradabilíssimo. Ou seja, quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, a urtiga vai embora e vem um bom cheiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vem um bom cheiro. É o Evangelho. Sabe o que significa isso? O Evangelho dos frutos. Quando as obras da carne dão lugar aos frutos do Espírito. E no lugar do espinheiro, você nunca subiu no espinheiro, né? Eu também não sou louco. Imagine subir no espinheiro. Mas no lugar do espinheiro nascerá o cipreste, né? A faia, o cipreste, né? A murta, na verdade. E vai falando do cipreste, que é aquela árvore alta, que tem assim a ponta para atingir alturas na presença de Deus, né? A pessoa vai, e ela suporta também ao fogo, né? Quando a queima, ela sobrevive. Então assim acontece na vida daqueles que conhecem a Cristo. A pessoa vai suportar o fogo da aflição, a pessoa vai crescer e vai subir, e os seus frutos vão saltar para a vida eterna. Aleluia. Assim é a vida daqueles que andam na presença de Deus. O Evangelho é o Evangelho da transformação, da salvação. Então diz que no lugar do espinheiro crescerá a faia, né? Que é o cipreste. Em lugar
da urtiga crescerá a murta, e assim será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Glória a Deus. O Evangelho tem esses aspectos, e o profeta Isaías consegue vislumbrar, ter um vislumbre disto, não só o vislumbre, mas profetizar que isto ia acontecer, começando por vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde sem dinheiro e sem preço, vinde comprai, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você sabe que o mesmo profeta, ele fala do Evangelho maravilhoso, e lá no capítulo 53, 2 capítulos antes, ele também já diz que nem todos dariam crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, é uma pergunta que implica o que as pessoas rejeitariam, mas a verdade é que aqueles que aceitam a Cristo desfrutam desse Evangelho maravilhoso. Diga graças a Deus. Graças a Diga Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Um dia você teve sede e você foi às águas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E você continua tendo sede de Deus? Amém. Vontade de Deus? Glória a Deus. Irmãos, Amém. como eu disse, termino com isso. Quantas vezes que nós indignamos pelo fato de que os ímpios são insensíveis ao Evangelho, né? Porque pré-requisito para beber, para querer água, é ter sede. A pessoa sentir sede. Vós que tendes sede, quem não tem sede, né? Mas quantos que estão na casa de Deus e que já não tem também a sede, o desejo de crescer, se desenvolver e ser melhor hoje do que foi ontem, de ter uma vida mais intensa hoje do que foi ontem? Permita que a palavra de Deus vá no seu coração e te desperte, te traga para um relacionamento mais intenso, mais poderoso, mais glorioso com o Senhor Jesus, para que você possa ir de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, até aquele maravilhoso dia que você vai desembarcar lá na glória eterna com Cristo Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.